sejam todos bem-vindos de volta aqui no nosso canal RoboOffice. Eu sou o Ney Lima e vou trazer aqui para vocês mais uma dica importante, mais uma aula aqui no Excel com VBA. Bom, a nossa aula de hoje ela vai consistir em troca de dados entre planilhas. Então, vou mostrar para vocês duas maneiras. Uma com uma outra planilha aberta e com uma planilha externa. A planilha aberta vai funcionar assim. Imagina que vocês têm esses dados aqui, então esses dados vocês querem enviar para outra planilha. Então, vou mostrar para vocês como pode ser feito isso. Existem várias maneiras, tá? Vou mostrar uma maneira que eu costumo utilizar. Então aqui temos a outra planilha aqui aberta. Então vamos pegar os dados da outra planilha e copiar ele para cá. Como exemplo, eu criei aqui o botão aqui, vou clicar aqui, ele vai dar a mensagem que copiou os dados para a outra planilha. No caso ele copiou esses dados aqui. Vamos até a outra planilha para ver. Então aqui vocês podem ver que ele copiou os mesmos dados da outra planilha para cá. Vou deixar aqui a planilha lado a lado, deixa eu apagar aqui novamente. Mudar aqui a cidade. Por exemplo, vou clicar aqui, ele vai copiar para cá, conforme vocês viram. Então, essa é uma maneira que vocês podem fazer a troca de dados entre planilhas. Então, vocês têm uma planilha principal e querem enviar alguns dados dessa planilha principal para, no caso, a outra planilha, né? Uma planilha secundária. Então, essa é uma maneira como vocês viram. Agora, a outra maneira imagine que vocês têm uma planilha salva no computador de vocês e vocês querem pegar esses dados e enviar lá para a planilha que está salva no computador de vocês sem abrir essa planilha. Somente a planilha está lá salva no arquivo de vocês, no computador, e vocês simplesmente querem clicar no botão e automaticamente ele vai lá na planilha que vocês querem que ele salva. Automaticamente ele vai pegar esses dados e vai inserir nessa outra planilha salva no computador de vocês. Então essa é a maneira também que eu vou ensinar a vocês como programar isso no VBA. No caso dessa outra maneira, a planilha ela não deve estar aberta. Então, no caso dessa outra maneira de trocar dados entre planilhas é da forma que vocês estão com a planilha principal aberta e a outra planilha ela não está aberta. Simplesmente vocês querem pegar esses dados aqui ou outros dados que vocês queiram e automaticamente ele vai enviar para outra planilha. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Eu tenho aqui um diretório no computador que eu salvei as planilhas. Então essa é a planilha 1, é a planilha principal. Então a planilha 2 aqui é a planilha secundária, salva aqui no computador, no diretório que eu criei. Vocês também têm que fazer o mesmo e simplesmente eu vou na planilha principal, eu vou pegar aqueles dados que está lá, vou clicar no botão, ele vai enviar os dados para essa planilha sem abrir ela. No caso a planilha não vai ficar visível, né? No caso a planilha secundária. Vamos colocar aqui outra cidade aqui e vamos inserir na planilha externa. Então vamos clicar aqui, ele foi lá e já atualizou a planilha, conforme vocês veem aqui. Agora vamos lá no nossa outra planilha para ver o que ele fez. Então aqui na planilha secundária ele salvou. Então, se a gente abrir ela, a gente vai ver que ele salvou aqui os dados. Então essa é outra maneira que vocês podem trocar dados entre planilhas. Então agora eu vou, conforme as nossas aulas aqui no canal, durante a execução do VBA não vai haver a narração, vai simplesmente tocar uma música de fundo e vocês assistem a aula e no decorrer da execução do VBA vocês podem pausar o vídeo e copiar o código. Também deixa o like vocês, se inscreve no canal e vamos à nossa aula prática no VBA.